Rodada gigante na Série B com o líder Coritiba vencendo e precisando agora apenas de um empate para subir. O Atlético Paranaense venceu, também segue firme e forte no G4. Goiás e Criciúma venceram seus jogos e seguem muito na briga pelo acesso. O Remo empatou, segue no G4. Vamos ver como é que tá a disputa pelo acesso, faltando 2 rodadas para acabar no prisma da rodada 36 agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Batemos 104 mil inscritos, falta um pouco pra gente bater 105 mil inscritos, não deixa de se inscrever e já deixa a sua curtida se você está animado com o seu time buscando acesso e também se livrando do rebaixamento, cara. Essa rodada 36 da Série B foi muito ruim pra um time, cara. A Chapecoense se lascou muito porque todos os concorrentes diretos pontuaram, menos a Chapecoense. Então essa rodada complicou muito a vida da Chapecoense, manteve Goiás e Criciúma muito vivos. Afundou um pouco também o Novo Horizontino, que acabou empatando em casa, deixou o Remo ali na terceira colocação, ainda em Coritiba e Atlético Paranaense próximos do acesso. O Coxa, então, meu irmão, falta apenas um pontinho pro Coxa conquistar o acesso. E na zona do rebaixamento, a Ferroviária perdeu o confronto direto e entrou na zona do rebaixamento. Esse aqui é o prisma da rodada, a gente vai falar de todos os jogos da rodada 36 da Série B, o momento de cada time e o que isso significa para a Série B, beleza? Vamos na ordem alfabética, porque no final do vídeo você vai ver o campeão dessa rodada, os melhores times, os destaques e tudo mais, beleza? Começando pelo Amazonas, que foi derrotado num confronto direto diante do Botafogo. O Amazonas ali agora tá 5 pontos para sair da zona do rebaixamento e tá praticamente rebaixado. O Amazonas que está com 27% aqui no prisma. Já o Coelho, o América não, o América se livrou do rebaixamento com essa vitória gigante em cima da Chapecoense e de quebra o América mexeu muito ali com a disputa pelo acesso. O América jogou muito bem, foi a 45 pontos. O América não cai mais por conta dos confrontos diretos que existem ali. Então o América está livre do rebaixamento. Valentim consertou esse time. Parabéns a Valentim, Alberto Valentim, que consertou esse time e livrou a América do rebaixamento. Está aqui com 53%. O Atlético venceu um jogo importantíssimo diante da Ferroviária, era confronto direto, saiu da zona do rebaixamento com essa vitória e empurrou a Ferroviária lá para dentro. O Atlético ainda está muito ameaçado de rebaixamento, mas está fora nesse momento, faltando 2 rodadas e está com 27% aqui no prisma. O Atlético Goianiense, cara, para quem achava que o Dragão ia facilitar a vida do Criciúma para prejudicar o Goiás, errou, meu amigo, porque o Atlético jogou bem o jogo, dificultou a vida do Criciúma, mas acabou sendo derrotado. O Atlético não sobe, não desce e tá com 45% aqui no nosso prisma. O Atlético Paranaense, meus camaradas, você torcedor do Furacão que está nesse vídeo, diga se você está animado, está confiante na briga pelo acesso. Porque o Atlético Paranaense tomou um sustinho ali no início do jogo contra o Volta Redonda, né? O Volta Redonda estava desesperado, precisando vencer esse jogo, mas o Atlético foi firme, venceu Julimar, mais uma vez o Julimar, hein? O que esse garoto está jogando de bola nessa reta final é brincadeira. O Atlético se impôs, venceu por 2-0 dentro da sua casa, a torcida do Furacão deu um show na arena, o Atlético não toma gol mais uma vez, foi claramente ali a mudança de esquema de Odair, o Teran principalmente, que firmou esse time do Atlético na briga pelo acesso, desde que esse esquema com 3 zagueiros que o Teran entrou ali. O Atlético parou de tomar tantos gols, consertou a defesa, porque o ataque continua sendo ali o melhor da Série B, com 50 gols marcados junto com a Chapecoense. O Atlético está firme e forte na briga pelo acesso, mas o Atlético tem só 1 ponto de gordura ali para o 5º colocado. O Atlético já pode subir na próxima rodada, mas depende de algumas combinações. O Furacão está firme e forte e está aqui no prisma com 73% na bola dourada. Inclusive eu queria agradecer a todos os torcedores aí que marcaram torcedorismo lá no Instagram. Torcida do Atlético marcou muito, torcida do Coxa, torcida do Remo, torcida do Goiás, do Vila Nova, do Criciúma. Quem não sabe, cara, o Instagram do Torcedorismo é esse que tá na tela. O link pro Instagram tá na descrição desse vídeo também. É a nossa tradição, cara. Todo torcedor que vai ao estádio e marca o Torcedorismo no Instagram, a gente reposta todo mundo, beleza? Então vai lá e marca a gente a próxima vez que você for ao estádio. O Avaí, rapaziada, ainda tinha mínimas chances de acesso, mas acabou empatando com o Vila Nova. Buscou o empate, né? Perdia por 2-0, mas agora não tem mais chances de acesso. Está praticamente de férias aí o Avaí, né? Tá com 60% no nosso prisma. Fica a impressão de que o Avaí poderia subir caso não tivesse problemas financeiros nessa temporada, né? O Botafogo segue a sua recuperação espetacular nessa reta final. O Botafogo
se mantém fora da zona do rebaixamento, venceu o Amazonas com gol de Léo Gamalho, bateu um pênalti lá no travessão, a bola bateu no travessão, entrou, belo gol de Léo Gamalho aí tá um gol de se tornar o maior artilheiro da história das Série Bs, e o Botafogo segue fora da zona do rebaixamento, mas ainda ameaçado, tem um ponto de vantagem para a Ferroviária, mas são 6 jogos de invencibilidade e 60% aqui no Prisma. A Chape, cara, foi o time que sofreu mais nessa rodada, cara. O grande derrotado da rodada é a Chapecoense, porque todo mundo que tá brigando por acesso pontuou, menos a Chapecoense, que perdeu em casa pro América Mineiro, e aquele acesso que estava muito encaminhado para a Chape agora se complica demais. A Chape tá na 4ª colocação, com o mesmo número de pontos do 5º e do 6º colocado, tá ainda no G4 por conta do número de vitórias ali, mas a Chape psicologicamente não pode se abalar, senão vai perder esse acesso nas últimas 2 rodadas. A Chape tá com 53% aqui no Prisma e não jogou nada bem contra o América, tá? O CRB perdeu a oportunidade de se manter vivo na briga pelo acesso também. CRB acabou empatando com o Operário, um jogador a mais praticamente o segundo tempo inteiro, né? Muito tempo de jogo com um jogador a mais, chegou a sofrer o gol ainda do 2-1, buscou o empate, mas não conseguiu a virada. Cara, e inacreditavelmente, o jogo que apunhalou, tirou as chances do CRB de acesso foi em casa, né? O CRB aí vai permanecer em mais uma Série B, 47% aqui no Prisma. O Criciúma, rapaziada, venceu com gol de Jonathan Robert, assistência de Felipe Matheus. Criciúma teve um jogo difícil pela frente contra o Atlético Goianiense, mas me parece que essa reta final com os jogadores lesionados voltando, o time do Criciúma tá voltando a jogar um pouco melhor, engrenou principalmente ali no segundo tempo, né? A partir dos 8 minutos do segundo tempo, o Criciúma começou a jogar bem, empilhar chances, e aí surgiu o gol do Jonathan Robert, uma vitória importantíssima, porque se o Criciúma não vencesse esse jogo, ficaria muito para trás na briga pelo acesso, mas agora o time carvoeiro está ali na 5ª colocação. Você, torcedor do Criciúma que está animado, comenta aqui embaixo se você acredita no acesso. Na próxima rodada o Criciúma tem uma pedreira pela frente, pega o Botafogo, mas é no Heriberto, e a torcida carvoeira com certeza vai lotar de novo o Heriberto. Criciúma precisa vencer todos os jogos para subir, se recupera aí na Série B, depois aí de 3 jogos sem vencer, volta a vencer, volta a briga pelo acesso e tá com 53% aqui no Prisma. O Coxa, alô você torcedor Coxa Branca, o Coxa venceu o Paysandu, fez a sua obrigação, fez o mínimo suficiente ali para vencer o Paysandu, com uma certa tranquilidade, inclusive nem fez força e venceu o jogo, foi a 64 pontos, contou com tropeço de Remo e Chapecoense, e agora o Curitiba precisa de apenas um empate para se tornar o primeiro time a conquistar o acesso e apenas uma vitória para se tornar campeão da Série B com antecedência. Merecidamente é o time mais regular da Série B, mas eu queria aqui também exaltar o trabalho que o Moza vem fazendo, tá? Porque o elenco do Coxa é um elenco muito bom, mas o ataque do Coxa, todo torcedor Coxa Branca, todo mundo que acompanha a Série B sabe que o ataque deixa a desejar, né? É só ali o 16º melhor ataque da Série B, 15º melhor ataque. Então, o ataque do Coxa é sofrível, mas o esquema defensivo que o Moza e os jogadores defensivos ali também montaram e atuaram, espetacular a regularidade que esse sistema que o Mozart montou deu ao Curitiba, um time com um ataque fraco, que é disparado o time mais regular da Série B e merecidamente vai levantar a taça. É questão de tempo pro Coxa perder o título, cara. Ele precisa ser derrotado em um dos jogos que faltam, não vencer o outro e ainda ver o Atlético Paranaense ganhar os 2 jogos, tá? É isso que precisa acontecer para o Coxa não ser campeão. Improvável, considerando que o Coxa enfrenta aí Atlético e Amazonas nas últimas rodadas. O Coxa tá com 53% no nosso Prisma e muito perto do acesso. O Cuiabá, cara, o Cuiabá perdeu mais uma, né? É aquilo que eu falei para vocês, cara. O Cuiabá largou de mão depois que foi derrotado pro Remo, perdeu pro Goiás dessa vez, apesar de ter empilhado chances, tá? O Cuiabá não jogou mal, empilhou chances contra o Goiás, mas perdeu o jogo e tá aí com 27% no nosso Prisma, sem chances de acesso. A Ferroviária, hein? Eu falei pra vocês, quem acompanha aqui o canal já há mais tempo sabe que eu vinha falando que a tabela da Ferroviária era difícil na reta final e a Ferroviária tinha caído de produção. E agora a Ferroviária está na zona do rebaixamento, né? Perdeu o confronto direto aí pro Atlético, que culminou na derrocada da Ferroviária, entrando na zona do rebaixamento, e agora a Ferrinha tem na próxima rodada simplesmente o Atlético Paranaense, e se for derrotada pode ser rebaixada já na próxima rodada, tá? A Ferroviária entra muito pressionada na próxima rodada, jogou
não jogou o suficiente para vencer o Atlético, né? Não foi um bom jogo da Ferroviária, muita garra, mas faltou técnica e tá aí com 27% no Prisma. O Goiás, mais uma vitória do Goiás fora de casa na Bacia das Almas diante do Cuiabá. Conseguiu vencer um jogo, foi muito pressionado, mas defensivamente o Goiás até que se segurou ali atrás, manteve o 0 no placar, e essa vitória foi importantíssima para o time esmeraldino se manter na briga pelo acesso, tá? Porque se o Goiás empatasse esse jogo, ele ficaria com 56 pontos, ainda ao alcance do G4, mas bem mais para trás em número de pontos possíveis que ele somaria, né? Então o Goiás segue o seu rumo, ainda vai ter 2 confrontos diretos pela frente nessa Série B. Os 2 jogos são contra Novo Horizontino e Remo. Segue sendo a tabela mais difícil de todos os times, mas o Goiás segue vivo na briga. Se você é torcedor esmeraldino, comenta aqui embaixo se você acredita no acesso. O Goiás está firme e forte aí, lutando com 47% no nosso Prisma. Já o Novo Horizontino, cara, é um time que está vivo ainda na briga pelo acesso, tá? Mas é o 7º colocado, ou seja, é o último time que está vivo na briga. Se o Novo Horizontino não vencer na próxima rodada, tá fora da briga pelo acesso. Houve um empate diante do Remo nessa rodada. O Novo Horizontino começou muito bem, começou melhor o jogo, mas acabou abrindo o placar e tendo um jogador expulso logo depois. Talvez uma das grandes polêmicas da rodada. Eu já dei minha opinião em live, em vídeo. Na minha opinião, cara, o Anderson saiu reclamando, o Lucas saiu reclamando, mas na minha opinião o Vaguinho era para ser expulso sim. Ele entra, ele toca na bola antes, mas ele entra com uma força absurdamente desproporcional em cima do Marcelinho, e ele assumiu o risco de lesionar o jogador do Remo, que acabou realmente sendo lesionado, né? Então, para mim, a arbitragem acertou, mas não muda o fato de que o Novo Horizontino jogou muito bem o iniciozinho do jogo e, cara, não tem como saber o que aconteceria se o Novo Horizontino ficasse com os 11 jogadores em campo, tá? Mas o fato é que sim, a expulsão prejudicou muito o time, mas eu acho que não é a arbitragem que tem que ser culpada, né? É o Vaguinho que, fez uma falta completamente desnecessária no campo de ataque, na lateral, e completamente desproporcional em força, né? Então, é o excesso de vontade, né? Então, acaba que o Novo Horizontino fica bem pra trás nessa briga pelo acesso, mas ainda enfrenta o Goiás e segue vivo, tá? Um pontinho no G4, o Novo Horizontino tem que vencer os próximos 2 jogos para subir e tá com 47% aqui no Prisma. O Operário empatou contra o CRB, um jogo heróico com um jogador a menos, e esse empatezinho salvou o Operário do rebaixamento fantasma, tá praticamente garantido na Série B do ano que vem, está aí com 33% no Prisma. O Paysandu, cara, já rebaixado, perdeu mais um jogo, né? Melancólico esse final de Série B do Paysandu, que está aí com 27 pontos só, 3ª derrota seguida, e o Paysandu só 7% aqui no Prisma, é o time já rebaixado, né? O Remo, rapaziada, alô, você torcedor remista que ficou empolgado aí com o Remo nessa rodada. O Remo, a minha opinião é o seguinte, cara, antes desse jogo começar diante do Novo Horizontino, qualquer torcedor remista assinaria o empate, tá? Ou seja, aceitaria esse empate, porque esse empate manteria o Remo dentro do G4, e foi o que aconteceu, manteve o Remo dentro do G4, ainda mais sabendo depois que a Chapecoense perderia, né? Então, o Remo aí, qualquer torcedor assinaria esse empate antes, mas durante o jogo, com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, talvez o torcedor remista tenha ficado um pouco frustrado por conta da vitória não ter vindo, né? Mas o Remo tentou um primeiro tempo muito ruim do Remo, tá? Muito ruim. Um segundo tempo muito bom, tá? Muito bom não, um bom segundo tempo, tá? Já vi jogos melhores do Remo, mas melhorou no segundo tempo. As substituições do Guto botaram o time pra frente, o Sávio principalmente, e o time melhorou e conquistou o empate, mas não conseguiu virar o jogo, né? Esse empate foi bom, tá? Pro Remo, meio que tira chances de título do Remo, ainda tem mínimas chances de título, né? Precisaria que o Curitiba perdesse os 2 jogos e o Remo vencer os 2 jogos e o Atlético tropeçar também pelo caminho em algum momento aí, né? Pro Remo ser campeão. Então o título praticamente ficou descartado nesse exato momento, mas com essa derrota da Chapecoense na rodada, o Remo agora tem uma possibilidade de ser um time que conquiste o acesso já na próxima rodada. Então, a combinação pro Remo conquistar o acesso na próxima rodada seria que todos os catarinenses perdessem. Aquilo que eu venho falando pra vocês, a conta é simples. Todos os times catarinenses precisam perder. O Avaí precisa perder pro próprio Remo, Criciúma precisa perder pro Botafogo e a Chapecoense precisa perder pro Volta Redonda. Se esses 3 resultados acontecerem, o Remo conquistará o acesso antecipadamente. Na próxima rodada enfrenta um Avaí que já não tem mais o que fazer na Série B. Pode ser até que não entre com a sua força máxima, né? Sem contar que o Avaí poderia beneficiar os seus adversários do estado, né? Caso ele vencesse ou empatasse com o Remo, ele poderia ajudar Criciúma e Chapecoense. Então nunca se sabe qual é a real motivação que o time vai entrar em campo, mas esse time do Avaí é um bom time, tá?
É um time difícil de ser batido, ainda mais na ressacada. Porém, agora eles não têm mais o que fazer. O Remo tem que entrar com muito mais vontade que o time do Avaí, pelo menos, né? E eu tenho certeza que vai ter uma caravana absurda da torcida remista para ir lá para ressacada. Deve lotar mais uma vez aí o setor visitante. O Remo está nesse momento com 73%, bola dourada aqui no Prisma. O Vila Nova mais uma vez abriu o placar e deixou empatar. Segundo jogo seguido que o Vila abre 2-0 e leva o empate. Acho que é o 14º jogo na Série B que o Vila sai na frente e não vence. Então assim, é por isso que o Vila Nova não subiu e não brigou pelo acesso até o final, né? É um time que não consegue manter resultados. Empate aí e tá com 40% no nosso Prisma. O Volta Redonda está rebaixado matematicamente na Série B. Fez um bom jogo diante do Atlético Paranaense, mas mais uma vez o péssimo ataque do Volta Redonda, que é disparado o pior ataque da Série B. Apenas 23 gols marcados em 36 jogos. Perdeu muito gol o ataque de novo. O time até criou, mas perde muito gol, cara. Não tem como um time com ataque de 23 gols permanecer na Série B. Volta Redonda está matematicamente rebaixado e está com 20% no Prisma. Então a tabela final do Prisma está aqui do lado. Dessa vez tivemos 2 times empatados com os maiores aproveitamentos, tá? Atlético Paranaense e Remo fizeram 73%. E aí a gente foi pro primeiro critério de desempate, que são ali, é o saldo de gols nos últimos 5 jogos. E eles empataram de novo, cada um com saldo de 5 gols positivo nos últimos 5 jogos. E aí fomos pro segundo critério de desempate, que é número de gols marcados nos últimos 5 jogos. O Remo marcou 11 gols nos últimos 5 jogos e o Furacão marcou 5 gols nos últimos 5 jogos. E o Remo então leva mais uma vez a coroa aí de campeão da rodada 36 aqui no Prisma. O Remo que com esse ataque absurdo de 11 gols nos últimos 5 jogos aí realmente não tem como não se destacar, né? Foram 3 gols contra o Paysandu, foram 3 gols de novo contra o Cuiabá, foram 3 gols contra o Atlético e depois fez um contra a Chape e um nessa rodada contra o Novo Horizontino, mas a defesa que deixou um pouco a desejar, né? Porque o saldo acabou terminando exatamente igual ao do Atlético Paranaense, né? Então o Atlético marcou 6 gols nesses últimos 5 jogos e o Remo marcou 11, beleza? Então o Remo campeão da rodada. O destaque positivo dessa rodada, cara, vai pro Criciúma, cara, que já foi negativo na rodada passada, mas se recuperou nessa rodada e merece esse destaque aí. O time, com a força da torcida carvoeira, conquistou ali a chance de permanecer brigando pelo acesso, né? Porque o Criciúma se complicou muito nessa reta final. O destaque negativo não tem outro, você já sabe, é a Chapecoense. Inacreditável a Chapecoense. Se a Chapecoense entregar esse acesso nessa reta final, enfrentando 3 times que estão na parte de baixo da tabela, cara, sérias coisas vão precisar mudar ali no departamento de futebol da Chape, porque inacreditável se a Chapecoense entregar esse acesso, cara. Ainda tem pela frente Volta Redonda e Atlético Goianiense para tentar confirmar o acesso. Precisa vencer os 2 jogos, senão tá fora, tá? Comenta aqui embaixo quem você acha que já vai subir na próxima rodada. Quero saber de você quem é que vai subir antecipadamente. Se inscreve no canal, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!